Por isso que amanhã, terça-feira, o médico Bruno está sendo aguardado aqui na 16ª DP para poder prestar depoimento, mesma data que foi marcada para a mãe do adolescente, que infelizmente perdeu a perna e acabou morrendo aí, né, nesse grave acidente, atropelamento que aconteceu na Barra da Tijuca. Ela também é aguardada aqui na delegacia para prestar depoimento nesta terça-feira. Mas para poder falar desse assunto, né, abrir mais esse debate, está com a gente aqui o doutor Antenor Lopes, diretor do Departamento Geral de Polícia da Capital. Doutor, isso acaba sendo muito importante, esses depoimentos agora, até para que se possa entender se tem alguém também tentando ajudar de uma certa forma o Bruno Cru pelo acidente que aconteceu e que causou a morte desse jovem. Exatamente, Caio. Boa tarde, Isabelle, boa tarde a todos os telespectadores do SBT. Nós entendemos que essa conduta dentro do hospital ela foi muito atípica, porque as informações que nós tínhamos de toda a equipe médica é que a situação dele era muito boa, apesar de ter escoriações, ele não tinha nada grave, ele já estava com alta da ortopedia, alta da neurologia, e esse médico contratado para a família suscitou um problema nos rins e solicitou também que ele fosse transferido imediatamente ao CTI. Isso realmente nos causou uma grande surpresa, e nós demandamos à direção do hospital, que imediatamente chamou uma especialista, uma nefrologista, que descartou qualquer tipo de problema no rim dele. Ele teve alta imediatamente do CTI e também de todos esses especialistas médicos, o que possibilitou que nós pudéssemos fazer a transferência dele para o sistema penitenciário. Então, do Hospital Niemeyer particular, onde ele se encontrava internado, de alta, nós trouxemos ele aqui para a sede da 16ª Delegacia, fizemos os procedimentos de inteligência policial, a certificação do preso, e em seguida nós o encaminhamos para o sistema prisional. Como essa conduta por parte do médico particular contratado pela família, ela foi, a nosso ver, atípica, pouco usual, ela estava contrariando todos os pareceres médicos, nós entendemos por bem instaurar um procedimento policial para apurar melhor isso, viu, Isabelle? Então está tendo uma investigação aqui para apurar uma possível fraude processual por parte desse médico particular. Como o senhor falou, Isabelle, eu vou chamar a Isabelle que está no estúdio para participar aí desse debate com a gente aqui. Isabelle, o doutor Antenor está aqui, conversa com você também a partir de agora. Isabelle Benito. Achei super importante, doutor Antenor, porque assim, não é bagunça não, né? Não é apresentar um laudo, mais uma vez tentando de alguma forma fugir das responsabilidades. A gente teve um caso típico de um playboy que, sem limites, que zombou da Blitz, que não respeitou a lei, que pegou uma moto, matou uma pessoa e desde o primeiro momento se acha vítima de uma história no qual ele é o algoz da história, no qual tem uma mãe que está chorando, no qual tem... E aí, essa prática do médico tem que ser investigada porque você tem uma rede de proteção a essas criações que geram um cidadão, não irresponsável, mas um cidadão maior de idade já criminoso nessa história toda. E principalmente para essa mulher que amanhã vai prestar depoimento aí, que é a maior vítima dessa história, que é a mãe do jovem, né? Você mostrar a parte imperativa de uma polícia, quando ela tem que ser diante dos fatos e não se deixar engabelar por qualquer tipo de atestado ou artifício de uma defesa ou de uma família que ainda tenta blindar um menino que acabou matando um outro jovem de 16 anos, é super importante, faz parte do trabalho da polícia também, né? Exatamente, Isabelle. Então, assim, isso tem que ser muito bem esclarecido, porque, como eu falei, eu venho acompanhando esse caso desde o início aqui, juntamente com a equipe da 16ª Delegacia de Polícia na Barra da Tijuca, essa tragédia, como você destacou, não existe nada, dor pior no mundo do que uma mãe que perde o próprio filho, ainda mais de uma maneira trágica, na sua presença, ela ali impotente, vendo o seu único filho praticamente desfalecer e em seguida ir a óbito na sua presença. Então, uma coisa horrível, triste. A investigação ela está buscando esclarecer tudo isso. Esse investigado se encontra preso. Essa conduta do médico contratado pela família, ela era totalmente em desacordo com o que todas as equipes do hospital estavam me passando. Eu estava conversando direto com as equipes médicas, então a todo momento eu questionava: ortopedia, tá com alta, tá ok, neurologia com alta, ok. Aí surgiu esse suposto
problema nos rins dele, o que foi descartado pela especialista, e ele teve alta do hospital e imediatamente nós fizemos os procedimentos de polícia judiciária e encaminhamos ele para o sistema prisional. Ele tem que responder preso conforme ordem da juíza do Tribunal de Justiça, doutora Maria Isabel Pierante. Então, dessa maneira, a ordem da juíza pôde ser cumprida na íntegra e nós agora esperamos que esse médico amanhã esclareça por que ele teve essa conduta completamente atípica e em desacordo com os pareceres dos demais colegas de profissão dele do Hospital no Meia. Esse depoimento do médico é importante. Agora, as pessoas que contrataram o médico e que podem ter dado orientação, eu pedi orientação para que ele mentisse, para deixá-lo ali internado ainda, essas pessoas também podem ser indiciadas de alguma forma, doutor? Olha, Caio, a gente quer entender isso, quer a explicação primeiro do profissional. Ele é um profissional, ele tem CRM, é um médico regularmente em exercício, então ele responde pelos atos dele. Então, se ele suscitou uma série de procedimentos que os outros médicos não estavam de acordo, então ele vai nos explicar aqui para a gente poder tentar compreender isso da melhor maneira possível e enquadrar juridicamente ou não. É isso, doutor, é isso, não é uma criança. O médico agora não é uma criança. Ai, faz isso, ele vai lá. Ninguém influenciou ele. Se ele fez é porque ele é um adulto e tem que ser responsabilizado por isso. Doutor, vou aproveitar, Caio, o doutor Antenor Lopes aqui com a gente ao vivo. Vou pedir para trocar, agora já tá as imagens aí, a equipe já trocou. As imagens do caso do cônsul, né? A gente está acompanhando e comentou aqui, doutor, elementos que a delegada já viu da situação flagrancial, de uma morte violenta, e agora sim vai ter mais apurações. A doutora falou que vai investigar o líquido que estava na casa, tudo mais, mas inclusive autenticado pela própria justiça, que negou o pedido e transformou em preventivo. Explica para o povo o que significa isso no caso do cônsul que a gente acabou de comentar aqui, gente. Isabelle, essa investigação da morte do companheiro do cônsul da Alemanha aqui no Rio de Janeiro está sendo presidida pela doutora Camila Lourenço, a delegada assistente da delegacia do Leblon, uma vez que o fato ocorreu no bairro de Ipanema, a área de circunscrição daquela unidade. A perícia que foi realizada no imóvel e no corpo, ela encontrou sérias divergências com a versão apresentada pelo cônsul, Isabelle. Então, a versão apresentada pelo cônsul, ela não estava se sustentando diante das evidências que a perícia médico-legal e que a perícia do Instituto de Criminalística Carlos Zébio estava trazendo para a gente. Então, eu compareci, junto com a doutora Camila, no local, nesse imóvel em Ipanema. Então, em decorrência disso, dessa divergência gravíssima dessas versões e das múltiplas lesões que a vítima apresentava, que eram totalmente incompatíveis com a versão apresentada pelo cônsul, que foi de uma queda, né, na sala. Ele disse que eles estavam conversando, ele levantou e de maneira agitada e acabou caindo entre a sala e a varanda, o que teria provocado essa lesão que ocasionou a morte dele. E isso foi completamente desmentido pela perícia e, por essa razão, a doutora Camila Lourenço, ela concluiu de que era necessário, de que o cônsul não estava falando a verdade, que, portanto, era necessário, sim, a manutenção da prisão em flagrante dele, e assim foi feito. Isso foi submetido à audiência de custódia, ao plantão judiciário. A defesa tentou soltá-lo junto ao plantão, isso não foi apreciado pelo plantão, o plantão não apreciou, e depois, em sede de custódia, o juiz ele entendeu que a prisão era absolutamente legal e que se fazia necessário a decretação da prisão preventiva. Então, a prisão em flagrante, que foi lavrada pela autoridade policial, ela foi convalidada em sede do Poder Judiciário, e hoje o cônsul se encontra preso preventivamente pelo homicídio do seu companheiro. Agora, essas lesões, o IML acaba apontando que algumas dessas lesões não são tão novas, poderiam ter lesões que aconteceram há um outro tempo. E já que você tem imagem de câmera de segurança para tentar saber de onde ele veio ou quem deixou ele ali no momento em que ele chegou em casa e já estava alcoolizado, se ele, por exemplo, poderia ter sido agredido na rua, doutor, até para que nenhuma hipótese seja descartada nesse momento?
Olha, o que a investigação conseguiu comprovar é que ninguém esteve nesse apartamento, além dos dois. Então, apenas a vítima e o seu companheiro, o cônsul da Alemanha, estavam nesse apartamento. Isso é corroborado pelo depoimento dos porteiros que estavam no local, que estavam de serviço desde a véspera, bem como pelas imagens de câmera de segurança, onde a gente verifica que ninguém acessou esse imóvel. Então, só existiam os dois lá dentro. De fato, como você disse, existe um histórico de lesões ali, existem lesões um pouco mais antigas e lesões mais recentes, são muitas lesões, cerca de 30 lesões. Então, assim, essa perícia médico-legal foi muito bem feita e ela demonstra de maneira cabal que a versão apresentada pelo cônsul, ela, de fato, ela é insustentável.